Santo é o nosso Deus, meus irmãos, santo é o nosso Deus, o poderoso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Amém, amados? Graça e paz a cada um de vocês, que o Senhor te conceda um dia abençoado, que o Senhor guarde a tua casa, te dê livramento de todo mal, que o Senhor faça resplandecer sobre você a glória, a graça, a misericórdia, que o Senhor esteja sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Voltando aqui, o seu irmão Fredson Print, para você que ainda não me conhece, para dividir uma palavra com você, para aprender mais de Deus junto com você. E também para te fazer aquele convite. Vamos ler a Bíblia? Vamos tirar um tempo para o Senhor, vamos orar, vamos buscar esse Deus que nos ama, porque mais vale um minuto na presença de Deus do que 24 horas sem Ele. Amém, meus irmãos? Que alegria, queridos, que alegria estar aqui mais uma vez para deixar essa mensagem, para aprender do Senhor junto com vocês. Vamos à mensagem. Opa, ia esquecendo, vem aí, vinheta. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Vamos à mensagem, meus irmãos. A mensagem de hoje está lá em Êxodo 23, 25. E olha que promessa do Senhor. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Glória a Deus. Que promessa, meus amados irmãos. O Senhor está nos ensinando aqui, meus amados, que nós devemos prestar culto somente a Ele, porque Ele é o único digno, porque só Ele é Deus, não existe outros deuses. Só o nosso Deus, é o único Deus. Então, meus amados irmãos, eu quero te dizer, se você está porventura, eu não sei qual é o seu caso, não sei como é a sua vida, mas se você estiver dividindo a glória de Deus com outra coisa, a adoração de Deus com outra coisa, mude, porque só Deus é digno de toda adoração, só Deus é digno de todo louvor, só Deus é digno, queridos, de toda dedicação. Só Ele é digno de todo o nosso amor. Então, se eu ou se você, porque essa palavra, meus amados irmãos, ela inicia em mim. Ela tem que falar primeiro comigo e eu quero que ela fale comigo. Então, Senhor, mostre em primeiro lugar para mim se eu estou dando glória para outra coisa que não é o nosso Deus, se eu estou dividindo a adoração com outra coisa. Só Ele é digno de toda adoração. É isso que Ele está nos dizendo. E mais, meus amados irmãos, a partir do momento que você adora esse Deus, presta culto só para esse Deus, Ele promete, a promessa dele está nos dizendo aqui, olha, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. E está falando sobre vida, meus amados. Deus cuida, Deus vai nos dar vida aí, continua. E Ele tirará doença do nosso meio, ou seja, Deus vai cuidar, Ele cuida, meus amados irmãos, mas é preciso que nós, eu e você, que tudo comece em nós, que haja mudança, que a gente abandone as adorações que não são a Deus, abandone as idolatrias, abandone os erros, aquilo que tem nos afastado de Deus, aquilo que tem feito uma divisão em nossas vidas, porque às vezes nós não percebemos, eu acabo adorando outras coisas e deixo Deus de lado. Não, a palavra nos ensina que nós devemos adorar unicamente a Deus, prestar culto, como a palavra diz, unicamente para Deus, porque se nós fizermos isso, Ele vai nos abençoar, Ele vai cuidar, Ele vai tirar do nosso meio a doença. Às vezes a pessoa diz assim, eu quero que Deus me abençoe, meus irmãos. Muitas vezes vocês querem, ou nós queremos, as bênçãos, mas nós não queremos o abençoador. Isso acontece muito. As pessoas dizem assim, ore por mim, jejue por mim, meus amados irmãos. Nós que devemos orar, nós que devemos jejuar, nós que devemos cultuar o único Deus, para que sim Ele nos abençoe, para que sim, queridos, Ele cuide de cada um de nós, tire do meio de nós as doenças. Entendam uma coisa, nós devemos entender que nós não devemos querer só as bênçãos, não, nós devemos querer principalmente, em primeiro lugar, o abençoador. Prestar culto ao abençoador, adorar o abençoador, buscar primeiro Ele e não dividir a glória dEle com ninguém, e não dividir a exaltação, e não dividir a adoração, não. Único, exclusivamente é para Deus.
e Ele vai nos abençoar e Ele vai cuidar de cada um de nós, porque Ele nos ama e Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Ele quer cuidar de cada um de nós. Senão Ele não teria enviado Jesus para morrer por mim e por você, para que nós recebêssemos o principal, meus amados, a salvação, a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Adore somente Deus. Preste culto somente a esse Deus. E Ele vai te abençoar, e Ele vai tirar do nosso meio, as doenças e vai cuidar de cada um de nós. Amém? Essa é a palavra para o seu coração, essa é a palavra para o meu coração. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma chance, Deus. Que privilégio, meu Deus. Muito obrigado. Senhor, coloque em nossos corações que nós devemos nos voltar unicamente para Ti. Que cada um de nós abandone aquilo que tem nos afastado de Ti, aquilo que tem dividido, Deus, a nossa atenção, aquilo que tem nos afastado de Ti. Transforma cada um de nós, muda nossas vidas e que nós possamos Te reconhecer como um único Deus, como um único digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Amém, Senhor, amém, amém. Amados irmãos, comece adorando a Deus, lendo a Bíblia, orando, buscando esse Deus. Ele vai cuidar de você. 1 minuto com Ele vale muito mais do que 24 horas sem Ele, meu irmão. Amém? Deus te abençoe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like. Vamos compartilhar essa mensagem, vamos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Forte abraço.